A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E um vídeo de refutação. Muito bem. Trazendo no meio do quadro Catecismo e Bíblia. Sempre vou trazer algum vídeo, não é? No meio do quadro que não pertence ao quadro Catecismo e Bíblia. Eu estou trazendo aqui um vídeo de refutação. Algumas seitas protestantes que usam o termo bíblico legião quando Jesus expulsou aqueles demônios daquele homem. E Jesus perguntou qual era o nome. E eles responderam legião porque eram muitos, não é? Quando você vai estudar aí o legião, quando se dava as cavalaria históricas romanas, grecos-romanas, você vai ver que é cerca de 3 mil e poucos demônios, ou seja, que estavam naquele homem. Por isso, legião. Só que as heresias, algumas heresias, e eu estou aqui para refutar e cortar, tirar o couro pela cabeça dessas heresias, para dizer para vocês que algumas heresias condenam o termo religião, confundindo com legião. O que tem a ver religião com legião? Me diga. Não é? É que, como o nosso irmão Talos diz, analfabetez protestante é ignorante. É uma ignorância total. Confundir, não é? O termo religião com legião. Dois termos totalmente diferentes e muito longe um do outro, diga-se de passagem. Muito bem. Mas de onde vem o termo religião odiado por algumas seitas? Pela seita internacional da Graça de Zeus, né? De um fundador aí famoso, do herege aí, um falso Cristo, né? Um anticristo que faz pelas mídias, que deixou esses dias umas postagens nas redes sociais que fazia pela Bandeirante, né? O programa dessa seita. Esse fundador diz que a Bíblia Sagrada não é para religioso. Ou seja, a Bíblia Sagrada não pode ser para quem tem religião. A Bíblia Sagrada é para irreligiosos. Ou seja, que ele e a seita dele proclamam que eles são irreligiosos. O contrário, completamente contrário de religioso. A Bíblia não pode ser para religioso, diz aquele sectariano, falso profeta, né? Denominou-se missionário, sei lá das contas, né? RR, sei lá das contas. Muito bem, você já sabe quem é. Muito bem, então esse sujeito prega para a sua seita, porque eu já pertenci a essa seita também, que a Sagrada Escritura não pode ser para religioso, que religioso não entra no reino de Deus. E eu quero refutar hoje aqui não só essa seita, mas outras seitas que condenam o termo religião por confundir por legião. Mas primeiro, de onde vem o termo religião? Religião emprega-se e é bíblica no capítulo 16, texto ao meu lado, de São Mateus, quando Jesus funda a sua igreja sobre a Kéfas, pedra, não é? No versículo 19 ele diz: eu te darei as chaves, Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Veja, e essas chaves servem para quê? Segundo Jesus, presta atenção. Tudo que tu ligares, aí aparece. Ligares. Religião vem do termo latim religar. Religare, não é? Esse ligar, essas chaves, não é? O poder das chaves dado ao Papa, a Pedro e aos seus sucessores de religar. Então é aqui onde nasce o termo religião, religar. Aí, irmão, será que os apóstolos falaram sobre religião? Não é? Por que esse ódio do termo religião, tantos das heresias? Por que essa perseguição? Porque implantam a lavagem cerebral na cabeça dos seus adeptos que religião, que o conceito de religião é má, que o religioso é mau, que a Sagrada Escritura não pode ser, não é para religioso. O contrário de religioso é o quê? Irreligioso. É o que você vai ver comigo. E eu vou mostrar, não é na Bíblia nossa não, eu vou mostrar na Bíblia deles. Né? Eu vou mostrar na Bíblia deles.
deles. Preste atenção. Então o termo religião vem de quê? De religare. Religar. Então, veja, tudo que tu religare na terra será ligado no céu. Então, Pedro, pelo poder das chaves, seus sucessores, tem o poder de nos religar à salvação. Aqui está a infabilidade, não é? Papal, não é? A primazia do versículo 18, tu és Kefas, da qual construirei minha igreja, pedra. Aramaico, Kefas é pedra, rocha. Então, era em aramaico aqui. Jesus não falava grego, essa é a realidade. Eu já vi muitos por aí dizendo que Jesus falava grego. Jesus não falava grego, Jesus falava o dialeto do hebraico, aramaico. O Evangelho de Mateus ficou escrito em aramaico. Depois de traduzir para o grego, se perdeu o original, que é o aramaico. Então foi em aramaico que Jesus fundou sua igreja, determinando que era Petros, que Jesus disse Petros. Petros não significa pedra. Petros significa Pedro. Pedro, o masculino de pedra. Veja que quando Jesus fala igreja, ele está dizendo pedra. Igreja aparece no feminino e pedra também no feminino. Então, só pode ser o quê? De aramaico, Kefas é em feminino. Então, Kefas, pedra. Então, quer dizer, edificarei minha igreja sobre esta... E tu és Kefas, pedra. Está no feminino. Então, não foi em grego, não. Não foi em grego, não. Foi em aramaico. Então, preste atenção. Aqui está o termo, de onde aparece o termo, preste atenção. Religar, religião, religare, religião. Totalmente diferente de legião, não é? Quando é empregado, mal empregado pelos hereges atuais, quando vem condenar o termo religião. Muito bem. Você compreendeu de onde nasce o termo religião? E vou mostrar na Bíblia deles se realmente é verdadeiro o que eles dizem, que religião é má, que religião não existe, que religião é coito de demônios, e que religioso não entra no céu, como afirma o fundador da seita internacional da graça de Zeus. Muito bem, eu vou mostrar na Bíblia deles, aqui. A Bíblia deles, eu vou mostrar na Bíblia deles, aqui está, eu tirei a capa, coloquei aqui Bíblia mutilada, linguagem de hoje, da linguagem de hoje, deles, né, das heresias atuais, falta 7 livros, então é a Bíblia mutilada, linguagem de hoje, mutilada porque tiraram 7 livros, a Bíblia castrada. Muito bem, por isso que você vê fininha desse jeito, falta 7 livros. Muito bem, eu vou refutar, tirar o couro pela cabeça dessa mentira herética protestante, que o termo religião não foi usado pelos apóstolos, nem indicado pelos apóstolos, que o termo religião foi criado pelo catolicismo e é heresia, não é? E que o reino de Deus não é para religioso. Vamos ver o que diz? Na própria Bíblia deles, os textos vão aparecer ao meu lado para que você acompanhe comigo dessa Bíblia, linguagem de hoje, não é? Tradução Ferreira de Almeida, linguagem de hoje, não é? Alguns chamam Bíblia dos jovens assembleianos. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Presta atenção. O texto vai aparecer sempre aqui ao meu lado e eu vou colocar os textos dessa Bíblia protestante. Vamos lá. Versículo 9. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal. Olha de rosa, presta atenção. E para os que não respeitam a Deus e nem a religião. Pacata. O quê? Olha aqui. Ao meu lado, ó. Olha, presta atenção. Olha aí. E para os que não respeitam a Deus e nem a religião. Opa! Peraí. Então quer dizer que a própria Bíblia deles estão refutando eles? Isso. Desse jeito. A Bíblia deles refuta eles. Meu querido irmão, Padre Luiz Touro, meu professor de Bíblia, eu estudei com o Padre. Todos os vídeos do Padre Luiz Touro eu conheço, todos eles. Todos.
São anotações, estudos e mais estudos, estudos e mais estudos, e quantos testemunhos de que de grandes homens hoje são apologetas, graças aos vídeos do Padre Luiz Touro. Meu querido irmão, o Padre Luiz Touro diz que protestante só dá resposta sem Bíblia, porque só fala o que é antibíblico, nunca fala o que está nas Escrituras, porque a doutrina perversa dos seus entendimentos, que cada um tem o seu entendimento em particular, não é? Ele é antibíblico. Não tem um pensamento doutrinário, mas antidoutrinário. E você está vendo aqui eu desmascarando essa mentira de que a religião é coisa do demônio que eles falam. Que pregam nos seus púlpitos, nos palcos, né, dos seus templos, dizendo que o termo religião foi criado pelo catolicismo. E o termo religião é maligno, porque representa a religião os demônios, vários demônios, confundindo com legião. Religião com legião. Olha, um começa com L e o outro começa com R. Religião, que vem de religar. Tudo que tu ligar o poder das chaves a Pedro, na terra será ligado no céu. Aí está. E aonde que está que legião ligou na terra para ligar no céu? Aonde aparece? Nenhuma Bíblia. No capítulo 16, versículo 19 de Mateus. Então, eu estou destruindo com a própria Bíblia deles aqui. Ó. Bíblia mutilada, linguagem de hoje. Bíblia protestante. Bíblia da linguagem de hoje protestante. Então você viu aqui que as leis foram feitas para os irreligiosos, não é? A tradução católica traz para os irreligiosos. Veja, outra vez, para os que não respeitam a Deus e nem a religião, porque essa é a religião de Deus. Ou seja, religião é um grupo, é a igreja com um líder que tem o poder das chaves de ligar aquele grupo ao céu. É o que exatamente fala em um dos concílios da igreja, que ficou certo lá nos finais do século III, que não existe salvação fora da igreja católica. Ninguém consegue ser salvo sem a igreja católica, porque ela é o sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15. Então, sem a igreja católica, ninguém pode se salvar. Por quê? Porque a Igreja Católica nos dá Jesus na Eucaristia, que nos salva. A Igreja Católica nos dá a absolvição dos pecados. João capítulo 20, 21 a 23. Então, sem o perdão e sem receber aquele que diz: quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia, então ninguém entra lá. Só se for índio, só se nunca foi evangelizado. Deus pode salvar por caminhos que não conhecemos. Mas, religiosamente falando, é impossível. E no capítulo 2, 47 de Atos dos Apóstolos, é claro, o Senhor ajuntava cada dia mais pessoas a eles, a ele a quem? A igreja que estava a caminho da salvação. Prova bíblica que só existe salvação na igreja católica, apostólica, romana. Não é? Igrejas que estão de outros ritos, maronita, que estão ligadas àquele que tem o poder das chaves, religar na terra, ligado no céu. Muito bem. Mas não para por aqui não, meu querido irmão. Olha só, mais para frente um pouco, na segunda carta a Timóteo 3,5. Olha só. Mais para frente. E o texto vai aparecer ao meu lado. Preste atenção. 2 Timóteo 3,5. Preste atenção. Aqui está falando. Eu vou começar do versículo 2, diz, ó: pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Outra vez apareceu aqui o termo religião. Eu vou colocar aqui, olha só, para você ver que está marcado, olha só: desobediente aos seus pais e não tem respeito pela religião. Olha aí, está até grifado aí para você ver, marcado de lápis, para você ver onde aparece. Está vendo aqui ao meu lado o termo religião. E quando nós pulamos para o versículo 5, vai aparecer outra vez o termo religião. Olha só. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Olha aqui, o que eu dizia, porque aqui está falando o quê? Esse texto está falando o quê? Dos últimos dias. Está falando na Bíblia Católica, você vai ver que está falando o quê? Dos falsos
profetas. Nos últimos dias as pessoas se tornarão egoístas. Né? Ouvirão. Então no versículo 3 da Bíblia Católica, 4 e 5, você vai ver que está falando de quê? Dos falsos profetas que passam pelas casas carregando mulherzinhas cheias de pecados. Eles vêm a voz, como Jesus disse em Mateus 3,15, 7,15, com aparência de ovelhas, mas por dentro são lobos. Então, eles vêm a voz com aparência de religiosidade, serem religiosos, mas só a aparência para enganar as pessoas simples. Então, aqui está dizendo o quê? Nessa tradução protestante, no verso 5, está aparecendo o quê? Parecerão ser seguidores da nossa religião. Parecerão ser o quê? Ser religiosos, mas são o quê? Irreligiosos. Aqui está. Cortando pela raiz, de uma vez por toda, refutando, mostrando a mentira desses seguidores de Lutero, desses filhos de Lutero, que fala que o termo religião é do inferno e é diabólico. Está aqui, ó. Está aqui, meu querido irmão. Na própria Bíblia Sagrada está refutado, está cancelado. Né? Tá cortado, tirado o couro pela cabeça. Veja, eu tô com a Bíblia deles, não tô nem com a nossa, com as nossas aqui, ó, várias traduções católicas, tô mostrando na deles, né? Que condenam a religião, termo diabólico. Quantas das vezes nos meus vídeos, quando eu tô, não é, falando da cruz, quando eu estou explicando sobre a idolatria, aparece algum herege e coloca lá embaixo, religião é um termo diabólico. Onde é que está escrito que religião é um termo diabólico? Por isso, quando o padre Luiz Toro diz protestante, só dá resposta sem Bíblia, só fala sem Bíblia, só acusa sem Bíblia, é verdade. Eu não consigo entender como tem católicos que ainda acreditam nas heresias protestantes, porque tem uma aparência de biblistas, tem uma aparência de religiosidade, mas são lobos, distorcedores, adulteradores das escrituras. Como tem pessoas que... Sabe os ninivitas? Nós vivemos isso nessa leitura na quarta-feira de cinzas. Os ninivitas não sabiam distinguir a mão direita da esquerda. Eu fico imaginando quando eu vejo um católico, pessoa que se diz católica, mas que foi batizada, mas que não vive o catolicismo, ir para essas seitas enganadas pela lábia adocicada desses hereges. Não é? Por falta de conhecimento, meu povo se perde. Oséias 4:6. Meu povo se perde por falta de doutrina, por falta de conhecimento, e vai se perdendo. Quantos irmãos não colocam, quando eu coloco algum vídeo sobre o espiritismo, sobre outra falsa religião, os irmãos dizem, irmão, aqui na minha cidade está cheio disso. Enganam muitos. Mas sabe por quê? Mas porque nós católicos não estamos fazendo também a nossa parte, para doutrinar, para evangelizar os nossos vizinhos, para falar a verdade. Nos omitimos muitas das vezes. Sabe, um santo, que eu esqueci agora o nome, ele diz assim, o mal só cresce quando os bons... Ele disse, o mal só cresce quando os bons cruzam os braços. A chamada omissão. Por isso que o mal está crescendo. Né? Demasiadamente, o protestantismo, o espiritismo. Está aqui a Bíblia refutando essa mentira descarada, herética, protestante, amados. Eu estou aqui com a Bíblia deles, não é a católica não, que eles dizem que está adulterada, que os católicos adulterou, o Papa adulterou, mentira descarada. Não é? E também tem muitos católicos que chamam os protestantes de crentes. É errado. Vou trazer outro vídeo, vou gravar outro vídeo para mostrar que está errado. Está errado chamar protestante de crente. Está errado chamar protestante de evangélico. Não é evangélico, não. Nós que somos o Papa, nós, os bispos, não é? Os leigos, nós somos verdadeiros evangélicos. Nós somos verdadeiros crentes. Eles são irreligiosos, descrentes. Protestam contra o caminho da verdade, contra o caminho da salvação. Contra o corpo de Cristo. Né? Que é a sua igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Você acha que para por aqui? Olha só. Tiago 1:26. Preste atenção. Tiago 1:26. Olha só. Tiago 1:26. Preste atenção. Como é bem nítido. Como aquele tal de R.R. sei lá das quantas, diz que a Bíblia não é para religioso, que religioso não entra no reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo que ele, irreligioso, e seus adeptos que vão entrar no céu, porque só entra no céu se for irreligiosos. Vou mostrar na Bíblia deles aqui, ó.
essa mentira descarada desses sectarianos, mentirosos, só sabem mentir. João 8,44, Jesus falou do pai deles. Preste atenção. Tiago 1, 26, diz assim: alguém está pensando que é religioso? Olha, você está vendo aqui ao meu lado, de rosa. Está aqui o termo religioso de rosa. Olha. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião, outra vez de rosa, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Veja, aparece só no versículo 26, aparece o quê? O termo religioso. E aparece o termo religião, porque religioso vem de quê? De religião. Religioso é quem vive a religiosidade ensinada, doutrinada por aquela religião. Religião vem de, repito, de religare, termo latim. Que liga, a religião liga na terra, está ligado no céu. Né? Com o poder das chaves papal. Preste atenção, meu querido irmão. Aqui aparece o termo religioso. Veja, para você ter uma ideia, que esses hereges que pregam contra o termo religioso e religião, o quanto eles estão errados. Sabe, meu querido irmão, uma vez surgiu um ateu que eu não cheguei a conhecer, mas vi várias pessoas comentar há muito tempo atrás. Que esse ateu, ele não acreditava em Deus e nem em religião nenhuma, mas ele desmascarava o protestantismo como a farsa do século. Como a farsa do século, mostrando assim, ó, pela própria Bíblia deles, desmascarando os erros deles. Você já pensou um negócio desse? Já imaginou uma coisa dessa? Até os ateus percebem que a mentira protestante é descabida. Não é? É sem tamanho. Você está vendo comigo? Olha aí. Outra vez. O texto está do lado. Ó. Se alguém está pensando que é religioso, se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. Aparece o termo religião. E ele está enganando-se a si mesmo. Aparece no versículo 27, preste atenção. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. A prova verídica, esse versículo 27, que é a única religião, veja, a única religião que é a maior instituição de caridade do mundo, de obras de misericórdia, é a católica. Veja, olha só. Ajudar os órfãos e as viúvas. Veja, até tinha o grupo das viúvas que seguia os apóstolos, né? Olha aí. Que ajuda os pobres, os necessitados. É quem? A religião pura é essa, a católica. É a única que faz isso. Porque a igreja, as seitas protestantes, pede o dízimo para o pastor. O pastor pede o dízimo. Você vê lá no Deuteronômio que o pastor que o dízimo era destinado a quem? Ao sacerdócio levítico, para ser entregue o quê? Às viúvas, os órfãos e o estrangeiro. Né? O dízimo que era dado de 3 em 3 anos. Mas hoje esse dízimo aí é dado para pastor comprar avião, para pastor comprar fazendas com milhares e milhares de cabeças de boi, né? Para pastores adquirir canais de televisão, né? Como um aí que é dono da segunda rede do país, né? Então foi o quê? Foi dado o dízimo, e com esse dízimo, essas ofertas alçadas, eles adquiriram os seus próprios monopólios, o seu próprio poder sobre a nação, sobre aqueles que, sobretudo, passaram pela lavagem cerebral deles. E eles tomam dinheiro, e tomam dinheiro, e tomam dinheiro. Aí dizem, essa é a religião pura, essa é a igreja verdadeira, aqui está a verdade. Veja outra vez onde a verdade está. Presta atenção, versículo 27. Para Deus, o Pai, a religião pura, ou seja, fundada por Ele, Cristo é Deus, Deus é Jesus, né? Pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos, ou seja, a necessidade, ó.
Estive com fome, me deste de comer. E esses cabritos que vai estar à esquerda de Cristo, lá no capítulo 25, 31, vai dizer, não, nós nunca tivemos Senhor com fome. Jesus disse, quando vistes o órfão, a viúva, o necessitado, passando fome, e não fizestes a eles, foi a mim que deixaste de fazer. Olha aí. Olha aí, meu querido Simão. Veja, que esse versículo 27 só tem uma igreja que cabe dentro dele. E ele está falando apenas de uma igreja, que é a religião. Veja que aparece o termo religião. E o protestantismo já se declara que é anti-religião, que é anti-religioso. Então, a religião, o religioso, aqui só pode ser o quê? Falando do quê? Da igreja católica. É perfeita a Sagrada Escritura. Só quem não quer enxergar. Mas quem quer enxergar, ela é clara demais, é luz, luz para meus pés. Olha só, Salmo 119, verso 105. Tua palavra, Senhor, é luz para os meus pés. Lâmpada para os meus pés, luz em meu caminho. Qual o caminho? O nosso caminhar, o nosso dia a dia. O nosso caminhar aqui neste mundo. Tá? A palavra de Deus é luz para os que entendem. Mas a palavra de Deus, que é também comparada a uma espada de dois gumes, quem não entende, quem não sabe maneteá-la, pode acabar se cortando, que nem muitas pessoas se cortam ao seguir essas doutrinas deturpadas e mentirosas. Então tá aqui. Eu trouxe mostrando para você 3 versículos bíblicos, mostrando, destruindo, tirando o couro pela cabeça das heresias que afirma que o ser religioso, que o homem religioso não entra no reino. E aqui está dizendo o contrário, quem não entra no reino é o irreligioso. Se você pega na Bíblia Católica, da tradução da Ave Maria, no capítulo 3 de 2 Timóteo, vai aparecer que os irreligiosos não entram no reino, não é? De Deus. Então, os irreligiosos. Então, veja, aqui está dizendo que, não é? Que é um atentado contra Deus e sua religião. Então, existe sim religião. Então, Deus abençoe, meu querido Simão, abundantemente em nome de Jesus a você. Sua vida, se inscreva nesse canal, convido mais uma vez a se inscrever, não é? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre viva.